Meu bom dia e a paz de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, que é poderoso. Ele é e sempre será Deus. Neste dia de sábado, gostaria de ler algo na parte de Deus para vocês, para nós. Nos deleitarmos naquilo que Deus é, na essência que Deus é. E muitas das vezes a gente esquece da essência que Deus é e coloca a nossa essência dentro da palavra. E tem que ser a essência de Deus que a palavra revela que Ele é. Olha para isso. Livro de 1 Samuel no capítulo 7 e o versículos 2, versículo 3 e o versículo 4. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, versículo 2, 3 e o 4. Ele diz assim: sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltai ao Senhor, tirai de dentro de vós, os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Bendito seja Deus. É uma história muito interessante na Bíblia Sagrada. E antes de abrir um comentário aqui, eu quero trazer a essência de Deus através da palavra, a seguinte expressão: o amor, a misericórdia. Se a gente for mais atrás, no capítulo 6 e no versículo 19, a gente vai ver a causa ou o porquê que Israel tinha sofrido, ou estava sofrendo algumas consequências, falta de algo, ou enfermidade, ou a falta do alimento, ou a bênção de Deus tinha se retirado. Israel, devido à sua idolatria, buscando outros meios, não quis Deus como um Deus misericordioso. Aí veja bem, aí no capítulo 6, no versículo 19, olha só: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. É aquilo que Deus, Ele pede para que o ser humano obedeça. Ele pede para que o ser humano obedeça, mas o ser humano não obedece. O ser humano
prefere ser desobediente. Quando Deus pede, Deus não está sendo aqui um ditador. Deus nunca foi ditador e nunca será ditador. Deus sempre trabalha com amor. E o que eu vejo interessante aqui nesse versos que o profeta Samuel escreve, ele verdadeiramente coloca aqui o amor que Deus tem para com o ser humano. Veja que no versículo 3 de 1 Samuel, o versículo 3, meu querido, vá no YouTube aí, nos ajude, dê um joinha e você poderá ver este vídeo completamente, ok? Vá no YouTube, dê um like, nos ajude e colabore com este canal. Então a gente vê que o versículo 3 diz assim, 1 Samuel, versículo 3, capítulo 7, versículo 3, diz assim, retratando aqui a forma que o homem tem que fazer para que Deus retorne, ou para que Deus traga de volta a bênção. Que assim, através das minhas ações, das minhas atitudes, eu fiz com que essa bênção fosse recuada. Veja bem, versículo 3 diz assim, falou Samuel a toda casa. A toda casa. Quando fala a toda casa, significa dizer que não faltou ninguém na casa. Todos que estavam na casa, seja velhos, moço, jovem, menino, senhora, moça, menina, não ficou nenhum ser que não ouvisse as palavras de Samuel, do profeta. Toda a casa de Israel, havia um objetivo. Toda casa precisava ouvir para tirar o que estava impedindo a entrada de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não habita aonde há confusão. Deus não habita aonde a presença do mal é constante. Deus não habita. Se há uma expressão aí que Deus habita quando o movimento chega, quando o balanço começa e alguém começa a rodar e começa... Isso não quer dizer que Deus está habitando. Porque aí seria contraditório. Seria dizer que em Deus existe uma essência do mal. Ou Deus está colaborando para que o mal cresça. E Deus não colabora para com o mal. Porque em Deus não há. Aqui houve um objetivo aqui. E Deus trabalha com objetivo. E esse objetivo é para que o homem, o próprio ser humano, se encarregue de tirar o que tem de dentro dele, o que está impedindo que Deus habite. Aí hoje é por isso, aí essa leitura nos traz exatamente uma expressão de consciência. O que é que nós estamos fazendo? Por que é que Deus não fala de forma que todas as pessoas venham aqui ouvir? Porque a casa não está completa. O que existe aí, possivelmente, pelas escrituras baseado, é uma falsa presença de Deus. É uma falsa presença, porque acha que a presença de Deus está em uma ação que não é de Deus. Na Bíblia não relata essas ações. Aí acha que Deus está presente. Aí agora, por achar que Deus está presente, aí não tira
a sua idolatria, ou não nasce de novo, porque acha que já nasceu de novo devido o balançar, o mistério, o que é mistério. Mas aqui não, aqui é diferente. Vejam, a Bíblia diz que, versículo 3, da onde nós estamos lendo, 7, diz que falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração, significa dizer que não é pela metade, não é metade. Por exemplo, eu vou servir a Deus e vou servir o homem, eu vou servir a Deus e vou servir a Maria, eu vou servir a Deus e vou servir a Pedro, eu vou servir a Deus e vou servir não, é de todo o coração, é completo, é um espaço só para Deus, porque se não for assim, não está Deus presente. É uma mentira. Por isso que eu digo que hoje parece que se usa uma mentira para dizer que Deus está presente. Então, versículo 3, vou continuar para a gente entender, diz: e falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltai. Veja, eles fizeram uma lamentação, estavam fazendo uma lamentação pelas consequências que estavam vivendo. Eles mesmos praticaram, e chegou uma ocasião tão grande que eles estavam passando, digamos, fome, estavam sendo oprimidos pelas suas ações. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. É o próprio homem que trabalha para que ele colha o seu próprio fruto. Então o homem parece que às vezes planta uma semente e essa semente é mau e ele quer colher uma boa semente, e quando colhe a semente ruim, aí diz que foi Deus. Diz que é Deus que fez isso. De que se queixa o homem se não é dos seus próprios caminhos? Não é do seu próprio mal, das suas consequências. Deus não tem nada a ver com isso, não. Deus trabalha com misericórdia. Deus trabalha. Aí se esquece que Deus, quando o homem faz algo de ruim para ele próprio, que ele clama a Deus, como aqui, aí Deus diz que o homem tem que se arrepender dos seus caminhos. Aí agora Deus vem com a sua misericórdia, e Deus vem agora com juiz para julgar a causa, se condena ou absolve. Mas aí é julgar as minhas obras. Deus não tem nada a ver com isso. Porque veja bem, quando alguém comete um delito na terra, chega na presença do juiz a documentação. O juiz, com a documentação na mão, vai ler todo o processo para que ele julgue com justiça. O juiz não fez nada, não. O juiz não mandou ele matar, roubar, fazer o delito que era abominável. O juiz não mandou, não. Mas a única coisa que o juiz faz é o documento na mão e julga pelo documento, pela ação. Deus é assim, está aqui. Voltai ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos. Israel, por seu balanço, por seu agito, não sei, como nessa época, pelo seu agito, e estão indo de todo jeito, mas o que importa é o agito, é o balançar, é o rodopior, é o falar em mistérios, né? Então, tirai de dentre vós e buscai verdadeiramente Deus. Tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. E servir a Ele só. É aquilo que eu falei. Eu e você temos que escolher em quem nós temos que servir. Nós não podemos estar em
um puleiro. Hoje eu sou do diabo. Amanhã eu sou de Deus. Depois de amanhã eu sou de Deus. Depois do outro eu sou de... Não, o homem tem que escolher. Nós temos que escolher. Porque Deus deu livre arbítrio para que o homem escolhesse. Deus não vai intervir naquilo que ele escolheu. Porque esse princípio, que se Deus intervir nisso, Deus quebra o que ele permitiu que o ser humano escrevesse, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, aliás. A única coisa que nós vamos ser presente em Deus é julgado pelas obras. Continuar aqui. Então, servir a Ele só. Hoje a gente quer servir a Deus, como eu falei, e a Mamon. Não pode. Mateus fala sobre isso. Não podemos servir. Aliás, Jesus falou sobre isso. Não podemos servir a dois senhores. Temos que... vamos aborrecer um ou outro. Seja amanhã ou depois de amanhã. Vamos aborrecer. Não podemos. Temos que ter escolha naquilo que estamos fazendo. E ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de dentre si, porque não adianta tirar de um templo, é tirar dentro de si, rasgar e tirar dentro de si, porque está dentro de si. Tem uma expressão também que as pessoas falam sobre dinheiro, porque o crente diz que não gosta de dinheiro porque o dinheiro é maldito e não sei o que. E a Bíblia não diz isso também. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o coração é a raiz, e torna a ação que o dinheiro lhe proporciona para fazer o mal. Então está dentro de si. Está dentro de mim, está dentro de você. Então aqui dentro, tirar de dentro. Tirar de si. Cada um tirar de si. Então, a resposta: tirar de dentro de si os balins e os astarotes. E serviram só ao Senhor. E a resposta aqui, para não ficar longo demais o vídeo, aí você vai ver essa resposta, Deus dando a resposta. E o que eu acho bonito é a resposta de Deus. A misericórdia de Deus é grande. É por isso que eu falo, Deus muda sentenças de nações, sempre mudou e vai continuar mudando, queira você não. Não adianta dizer que tem umas pessoas que não, porque está escrito, tem que acontecer. Tem que acontecer. A história também, toda desde o começo, deveria ter acontecido no jardim. Adão e Eva deveriam ter sido mortos. E mesmo sem eles se arrependerem, Deus traçou um plano. Então, Deus tem uma saída. Deus, para todas as coisas, para todo o caos, Deus tem uma saída. Mas essa saída, ela depende do homem. O recurso está na mão de Deus. Mas a procura está na minha mão, está na sua mão, está na sua consciência, dentro do seu coração e dentro do meu. Aí porque está escrito que vai acontecer, aí eu tenho que dobrar os braços e deixar acontecer. Alguns fizeram isso na história da Bíblia. A gente entende e vê que um disse, está escrito, ele é Deus, faça como quer. E a Bíblia diz que foi terrível. E Deus não quer isso para com o ser humano, porque Deus fez o homem para que o homem pudesse viver tanto nessa carne em glória, como na vindoura. Mas depende do homem. A mudança depende do homem. Aqui Israel estava sentindo na pele
que precisaria voltar para Deus. Só que eles estavam com uma visão tão cega. Eles estavam cegos espiritualmente. Porque eles estavam sendo movidos por aquilo que eles queriam. E o relato disse que o profeta, quando chega, diz assim: tirai de dentro de vós. Tirai de dentro de vós este movimento. Tirai de dentro de vós a mentira. Tirai de dentro de vós a inveja. Tirai de dentro de vós a briga de vocês entre uma cadeira e outra. Tirai de dentro de vós de um querer ser maior do que os outros. Tirai de dentro de vós. Tirai de dentro de vós. É preciso. Aí a Bíblia diz que quando o profeta fala, e dá a entender pelo texto que ainda ele se encontrava nesse lugar, porque Samuel morava em outra região e tinha vindo para cá para atender esse pedido, esse clamor. Aí a Bíblia diz que no versículo 9, que eu vou pular para o 9, tomou, pois, Samuel, aqui foi quando os filisteus já estavam no encalço para fazer a entrada triunfal, para triunfar. Aí, o versículo 9 diz que tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. O Senhor lhe respondeu. Veja, parece uma coisa, parece que é algo automático. E é automático. Sabe por que aqui é automático? Dá a entender que foi imediatamente, e foi imediatamente. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eles fizeram foi o povo de entre si tiraram. Hoje eu quero que Deus responda algo para mim, ou faça algo para mim, sem eu tirar nada. Ou sem eu se arrepender. Ou eu continuar no mesmo pecado, na mesma idolatria, no mesmo disse-me-disse, nas brigas, nas contendas. Aí eu quero que Deus responda. Como é que Deus vai responder? Se eu e você não tirou. Se eu e você continua ainda aquela coisa que parece que não dá para entender. E, aliás, ninguém consegue entender. Porque se realmente é uma coisa interessante, povo de Deus. A Bíblia Sagrada, ela orienta de uma forma extraordinariamente, mostrando que a misericórdia de Deus, ela opera, ou sempre operou desde o primeiro, desde do Éden, e ela até Apocalipse ainda, ela trabalha dentro da misericórdia. Deus trabalha dentro da mudança. Deus trabalha dentro da mudança. O homem pratica a maldade, mas Deus se revela como misericórdia. E dependendo da escolha do homem, ou dependendo do arrependimento, a coisa muda. Eu acho interessante nessa história, por isso que eu digo que eu tenho Deus como misericórdia. Essa é uma pergunta. Deus é o que para você? Irmão Manuel, Deus é tudo. Não é essa a pergunta. A pergunta é particular. O que Deus é para você? Deus para você é juiz? Porque eu conheço Deus. E o Deus para mim, o meu particular, ele é misericórdia. Ou ele é amor. Então, Manuel, quer dizer que você, por causa desse amor, você fala o que quer? Quem ama não maltrata. Quem ama retribui. Isso eu pretendo retribuir.
A mesma coisa que ele retribuiu para mim, isso eu pretendo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aí aqui, voltando para o texto, a resposta de Deus aqui é imediata, porque o povo se arrependeram. Não só se arrependeram, mas o povo tirou. O povo se disponibilizou. Hoje é outra teoria que se ensina, que não é bíblico, não tem na Bíblia isso, é que Deus tira. Não. Deus tira de você. Deus vai tirar de você. Aonde está isso na Bíblia? Porque se Deus tirasse o livre-arbítrio, Deus não teria colocado. Então, meu querido e minha querida, entenda uma coisa. Não há caos, não há dificuldade. Nós estamos vivendo a dificuldade hoje, para nós, ela é tanto mundialmente como é espiritualmente. Nós sofremos hoje na área política. Houve também, relato também, tá aqui, eu vou ler depois, em outro vídeo eu vou fazer sobre isso. Sobre o rei Acabe. Eu já fiz esse vídeo sobre o rei Acabe. Política. Então estava sofrendo na política. E também no espiritual. Então é como os dias de hoje nós estamos vivendo. Nós estamos sofrendo na área política. E pior ainda na área espiritual. Por que pior? Porque nós conseguimos observar e enxergar que existe aí existe a liderança. Tomar uma posse desse livro para falar heresia, para pregar heresia, só pregar heresia, fazer com que o povo cada vez mais se afaste de Deus e as consequências venham cada vez mais. E esse livro foi feito para que eu tire de mim, tire os deuses, tire esse mover que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Então, quando tem esse mover, como eu já falei, não só esse mover, mas outras áreas que existem dentro dos templos, que tem nada a ver com está escrito. Então tem que ser tirado. Para que tirado? Para que Deus volte. No versículo 7, que agora eu vou encerrar, no versículo 6, no versículo 9, diz assim, que Deus feriu. E o que eu vejo aqui não é porque Deus quis ferir. É porque tomaram uma atitude inadequada. As pessoas tomaram posse daquilo. Feito Adão fez lá. Então eles fizeram a mesma coisa com a arca. Mas a presença de Deus estava na arca. Então, dependendo daquilo, da forma que eu vou, vem para mim um julgamento. Ou vem julgamento, ou vem bênção. Então, digamos que hoje em dia nós estamos indo como esse povo. Não temos temor a Deus. Fazemos de todo jeito. E achamos que Deus está recebendo. Se Deus recebesse, primeira coisa que nós devíamos pensar, se Deus recebesse a minha ou a tua, sabe? Versículo 7 e o versículo 9, Deus já tinha respondido, não era? Faz quantos anos? 20 anos, 30 anos? Então, eu tiro, você também tira. E se isso não acontecer, Deus não responde. Deus, ele é Deus de mudança. Deus é Deus de mudança, dependendo daquilo que o homem decide.
das obras. Então precisamos de mudança. Nós precisamos mudar esse conceito que se ensina por aí. Esse conceito que ensina por aí, você está permanecendo da mesma forma. É como eles estavam, foram para a arca, de todo jeito, abrir a arca, pegar na arca. Não. Temor a Deus, o amor a Deus, aquilo que Deus quer para mim é coisa boa, e aquilo que Deus quer para a humanidade sempre foi boa e sempre será, porque Deus é misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe, dê um joinha, nos ajude, divulga o canal, ou não divulga o irmão Monel falando não, divulgue isso aqui. Se você diz que é de Deus, se você acha que tem algo na Bíblia Sagrada que pessoas precisam ser revelado a verdade, divulga o canal. Eu não estou aqui para ter publicidade, não. A minha preocupação aqui é em pregar isso aqui, a verdade, e vivê-la, pregar e vivê-la. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, e que haja mudança dentro de nós, para que a bênção ela seja abundante, assim como está escrito na palavra de Deus. Amém? Forte abraço.